Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Bom, como de hábito, a gente dá inicialmente aqui o bom dia ao nosso amigo Almir Cesar Filho, que já está na escuta, mas antes, dizer que você pode participar desse boletim de economia, o Economia Fácil versão reduzida, mandando um comentário ou, se possível também, né, compartilhar, curtir, como diz o Almir, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Almir, muito bom dia e obrigado aí pela sua participação. Olá, Antônio de Padre Figueiredo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Satisfação falar com vocês, tudo bom? Bom dia nessa quinta-feira de sol aqui na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Então, é um prazer falar com vocês novamente e comentar os destaques do noticiário econômico do dia, fazer nossa consultoria de economia, para a gente não ser enganado pelo jornalismo dos patrões e pelos especialistas que eles pensam na grande imprensa, né? Economistas ligados ao grande capital, que enganam o trabalhador e põem sempre informações a serviço dos lucros, né? Então, a tarefa aqui do Economia é fácil, exatamente desmistificar a economia, combater a interpretação mentirosa dos fatos econômicos e também os próprios fake news em torno aos fatos econômicos. É contigo, Antônio. Vamos aqui ao destaque da edição de hoje do Economia é Fácil, versão reduzida, a produção e apresentação do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. BC baixa juros em 0,5 ponto e sinaliza nova redução. Por favor, Almir. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro, até para falar, para registrar, o noticiário econômico dá um grande destaque à notícia de ontem, que foi um fato de ontem, foi o anúncio do Banco Central de redução da taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual. Meio ponto percentual, não é uma redução de 0,5%, né? Uma redução de meio ponto percentual, na qual a Selic vai para o patamar agora, caiu de 6% para 5,5% ao ano. Decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Primeiro, explicar o que é a Selic, o Copom, e a importância disso e por que caiu. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o Comitê de Política Monetária? É um comitê formado por uma parcela dos diretores do Banco Central que é responsável pela política monetária. O Banco Central é a entidade monetária do Brasil, é o banco dos bancos, é ele que empresta dinheiro para os bancos e também regula o funcionamento do sistema bancário, e ele é responsável legalmente pelo controle da circulação de moeda, pelo volume de moeda na economia e também pelo poder de compra. O poder de compra é medido pela questão da inflação. Então, é responsabilidade do Banco Central o controle da inflação do país. Quando o comitê se reúne e fixa a taxa básica, ele está cumprindo essa medida legal porque ele procura diminuir o crédito ou aumentar o crédito da economia. Quando ele abaixa a Selic, ele quer com isso o quê? Aumentar o crédito, porque baixando a taxa de Selic, a Selic é uma taxa de juros na qual o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, tá? Também é a taxa de juros mínima que os bancos emprestam dinheiro entre si, e a partir daí
também o banco é a taxa de juros dos títulos da dívida pública, a menor taxa dos títulos da dívida pública, na qual os bancos emprestam ao governo. Aí vocês vejam que coisa curiosa. O Banco Central, que é parte do governo, empresta dinheiro aos bancos, mas os bancos também emprestam dinheiro ao governo, no caso ao Tesouro Nacional. Então, a economia tem essas peculiaridades. E quando você abaixa a taxa Selic, você está regulando, você está ampliando a oferta de crédito, porque os bancos vão emprestar com juros menores, ou tenderiam a emprestar a taxas menores. A mesma coisa acontece de maneira invertida quando a Selic é fixada numa taxa de juros maior. Quando ela é fixada numa taxa de juros maior, o objetivo é justamente diminuir o crédito, encarecer o crédito. E por que você quer encarecer o crédito? Para que as pessoas emprestem menos, né, pegam menos dinheiro emprestado ou botem dinheiro no banco, né, para render juros e consumam menos. Menos consumo é menos demanda na economia, menos demanda tende a controlar a inflação, porque é uma menor pressão da demanda sobre a produção, sobre a menor procura, e vocês sabem que os preços, em alguma medida, refletem a pressão entre oferta e demanda. Explicado isso, Antônio, é importante aproveitar essa oportunidade, nós estamos num momento da economia brasileira muito ruim. A atividade econômica está muito baixa e, com isso, a inflação também está baixa. Mas quando a gente fala inflação, a gente está falando toda a cesta de bens que compõem a inflação. A inflação é a variação dos preços, mas é a variação de todos os preços da economia. Então, tem preços evidentes que teve queda, teve outros que não teve aumento, e teve outros que teve alta, e outros que teve grande alta. Mas como a gente pega o todo, no todo, a variação positiva dos preços foi muito baixa. E a economia está muito baixa, né, a atividade econômica. Então, o Banco Central afrouxou o crédito, porque não há uma inflação alta nesse momento, e ele está tentando mirar a questão da retomada do crescimento, né, ou pelo menos reduzir as amarras sobre o crescimento, porque os juros, sem dúvida nenhuma, é uma grande amarra, porque impacta no consumo, impacta no endividamento das famílias, e, consequentemente, sobre o consumo, e também no investimento, que é um outro tipo de gasto, porque o investimento nesse momento está também muito parado, porque as empresas e famílias não estão investindo, porque não conseguem empréstimos, e também não vem perspectiva de melhora na economia, de aumento do faturamento, e por isso não investe, não aumenta a capacidade produtiva da nossa economia. Então, essa notícia é uma notícia relevante. E, assim, nós atingimos o menor percentual da taxa Selic na história do Brasil, desde que a Selic foi instituída. Mas, por outro lado, se é o menor percentual em termos nominais, se você vai comparar com a taxa de juros, com a taxa de inflação, nós temos uma taxa Selic em termos reais, alta, muito alta. Nós temos, portanto, um patamar também de uma taxa básica de juros que é uma dos maiores do mundo, especialmente no momento que os vários países do mundo estão abaixando suas taxas básicas. Tem países no mundo, algumas grandes economias, para lidar com a crise econômica, que instituíram taxas básicas negativas, nominais negativas. Eles botam dinheiro no banco, né, o poupador bota o dinheiro no banco, né, numa aplicação, numa poupança, e simplesmente o dinheiro é comido, nem pela inflação, pela própria taxa de juros. Então, se eu boto 100,
Na hora, um mês depois, eu resgato a R$99. Eu resgato 99. Não é que a inflação está comendo, porque a inflação no lado real da economia. Não, estou falando em termos nominais. Então, uma taxa Selic de 5,5% ao ano é muito alta, muito alta. E outra coisa, é uma taxa Selic que o consumidor final, o tomador de crédito final, não vê, porque os bancos praticam o chamado spread bancário, que é uma diferença, eles praticam uma taxa ao consumidor final muito alta. Hoje nós estamos numa casa de 300% ao ano no cheque especial e no aplicativo do cartão de crédito. É muito alto, tá? O mínimo que eles cobram ao consumidor é 20%. As empresas, eles, em muitos casos, cobram 10%. Então, é muito alto, Antônio. E isso prejudica a economia, porque leva ao endividamento das famílias, leva à dificuldade de solvência das famílias. As famílias não conseguem, elas ficam inadimplentes, que é diferente de endividado. Inadimplente é quando você não paga, inclusive, as parcelas do seu empréstimo. E a mesma situação, as empresas têm dificuldade de contrair empréstimo para fazer investimentos. Então, sem investimentos, não há ampliação da capacidade produtiva, não há contratação de funcionários, não há ampliação da atividade econômica, e por isso que o Brasil cresce muito pouco. Inclusive, o dado agora, no último mês, é de decrescimento da economia. A economia brasileira encolheu no último mês. O desemprego segue alto, não está mais alto, né? A desocupação, porque as pessoas acabam procurando outras modalidades profissionais, em vez de ser contratado por alguém, elas viram por conta própria, elas abrem um negócio, elas começam a fazer biscates. Então nós temos a chamada subocupação, que é uma subocupação, inclusive, muito alta na nossa economia. Então, esse meio ponto percentual da taxa básica de juros, né, aponta, na verdade, que a recuperação da economia brasileira está muito lenta, mais do que mostrar que o cenário de inflação está sob controle. Se a inflação está no controle, é porque a atividade econômica está muito baixa, impactando no conjunto dos preços. Mesmo que, lembrando, que a inflação não é uniforme ao longo de toda a economia. Então, é por isso que muitos trabalhadores e trabalhadoras percebem que preços estão crescendo, porque de fato estão crescendo em alguns segmentos da economia, como alimentação, como alguns serviços básicos, como saúde privada, educação privada, vem aumentando, inclusive impactando negativamente sobre o poder de compra das famílias, principalmente das famílias mais trabalhadoras. Inclusive, a inflação das classes mais de renda menor costuma ser até 3 vezes maior que a inflação das classes econômicas de renda maior. Então, a inflação não é homogênea e dizer que ela está sob controle é preciso dizer sob controle, beneficiando quem, afinal de contas. Então, a mesma coisa, uma Selic mais baixa, ela não beneficia o trabalhador e a trabalhadora tomadora de crédito, vai beneficiar o grande que consegue captar recursos de algumas instituições muito selecionadas. Ela, por outro lado, também ajuda um pouco no momento, o governo que está com dificuldade, porque redução de 0,1 ponto percentual na Selic significa que o governo federal consegue economizar R$100 mil de pagamento da dívida pública. Então, é menos gasto da dívida pública e permite o governo gastar com despesas necessárias, como saúde, educação, transporte, segurança pública e pagamento dos servidores públicos. Então, é um garrote menor, uma pressão menor sobre os gastos públicos. Mas, de fato, não resolve o problema central da nossa economia, que é um problema de demanda.
Nós precisamos aquecer a demanda, tanto do consumidor quanto das empresas, e principalmente a própria demanda do governo federal. O governo federal tem que parar de cortar os gastos públicos de maneira indiscriminada, porque ao reduzir o gasto público, você reduz também a atividade econômica e com isso a arrecadação de impostos. Então, toda vez que o governo corta a despesa, ele também provoca no mês seguinte a redução da sua própria arrecadação. Então, a economia, como medicina, você tem que ficar preocupado com relação aos efeitos colaterais do seu remédio, ou se de fato você está tratando a doença de maneira certa. Eu não posso usar quimioterapia para o cara que não tem câncer, um cara que, por exemplo, tem uma pneumonia. A quimioterapia vai matar a pessoa, em vez de curar a pessoa. E vice-versa, eu não vou usar o antibiótico para uma pessoa que tem câncer, porque não vai surtir efeito nenhum, só vai enfraquecer nosso paciente. Então, há um erro de diagnóstico para concluir. Por que esse erro de diagnóstico? Porque o Banco Central é controlado por banqueiros, a maior parte da diretoria do Banco Central, inclusive o seu presidente, o Roberto Campos Neto, que é um grande banqueiro. E a equipe econômica também, a equipe econômica, o conjunto, já não do Banco Central, mas do Ministério da Economia, é de o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, o super-ministro da Economia, é um grande banqueiro. Então ele não está preocupado com o lado real da economia, ele está preocupado com os lucros dos bancos. E por isso a ênfase em fazer reformas neoliberais e não cuidar da demanda e da geração de emprego. E é curioso que, desde o ano passado, o Paulo Guedes dizia que meramente tramitando a reforma da Previdência, cortando o gasto público e reestabelecendo a tal confiança dos investidores, a economia brasileira deslanchar. E não é isso que nós estamos vendo. Muito pelo contrário, a economia está retraindo, levando, inclusive, os próprios investidores a fugir do mercado brasileiro. Né? Ele próprio agora vem dizer, que é uma outra notícia importante do dia, é que o crescimento da economia só volta daqui a 3 anos. Ora, ele dizia que a economia voltaria a crescer imediatamente, negando, né, o que ele disse no início do ano. Ou ele estava mentindo antes, ou agora a verdade veio à tona e ele está sendo obrigado a mudar o discurso. Então, eu fico por aqui, eu encerro. Antônio, se você não tiver nenhuma pergunta aí dos nossos ouvintes, vou pedir para deixar uma mensagenzinha nas nossas redes sociais, curtir e compartilhar a nossa live e convidar para a noite para ouvir o programa Economia Fácil, versão estendida, às 8 horas da noite, que a gente vai tratar com o tema a questão da proposta do governo de mexer nas regras do salário mínimo. Né? O governo quer acabar com o reajuste anual do salário mínimo e eu quero debater isso com os nossos ouvintes hoje à noite. Tá bom, Antônio? É contigo aí no estúdio. Tem um comentário da jornalista Deise Alvarenga aqui, ó. Ela diz o seguinte, vou pegar aqui literalmente para não... Ela deu um bom dia. Comentário inicial muito bom, né? Acho que foi, quer dizer, não só no todo, né, da sua participação, mas a sua abertura falando aí que tem muito jornalista mentindo. Essa é a observação aqui. A Rita Lima, o Márcio Silveira da Silva, o George Cavalcante e o nosso amigo Rodrigo Barenetcheia, jornalista lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul também, participaram aqui, acompanharam o seu boletim. Muito obrigado, Almir. Obrigado, Antônio. Um forte abraço a todas e todos. E amanhã a gente volta com mais Economia Fácil, versão reduzida, mas hoje à noite a gente transmite o Economia Fácil, versão estendida, com um único tema durante 1 hora. Já aguardo aí as dúvidas, críticas e sugestões para o e-mail economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, tudo junto, sem acento, e, é claro, comentários nas nossas redes sociais. Tá bom?
Um abraço, um beijo a todas e todos. Tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.